Então, Daniel, aqui estamos as 6 professoras do segundo ano da Católica. Gostaria de começar aí com Daniel nos falando como é chamado o profissional que trabalha com histórias em quadrinhos, porque a gente ouve falar em autor de HQ, de história em quadrinhos, cartoon, né? A gente também sempre tem essa relação com os cartoons, e aí acredita que seja cartunista. Como que é o nome do profissional que faz histórias em quadrinhos? Então, o termo autor de quadrinhos, ele pode ser usado também, né? Assim como existem os autores de livros, existem os autores de quadrinhos. Quadrinista, que é o nome exatamente da pessoa que faz quadrinhos. E aí pode ser quadrinista ou quadrinista. Então, a gente queria te lançar um desafio aí, Daniel. Enquanto a gente faz as perguntas, né, que as crianças nos demandaram, você, ao mesmo tempo que responde as perguntas, conseguiria construir aí um quadrinho? Então, eu não consigo fazer um quadrinho completo, né? Alguma coisa mais ampla, porque o quadrinho realmente ele é um trabalho muito amplo. Vocês trabalharam com os meninos, né? Vocês conseguem Aham. ter uma ideia de como é trabalhoso. Demanda um conceito, sim. Mas eu consigo fazer uma ilustração agora e colocar um balãozinho, alguma coisa assim, tá? Uhum. Eu vou fazer hoje no papel, pode ser? Ok. Então, vamos começar com as perguntas. A professora Alana vai começar. Qualquer Ok. pessoa que desenha pode ser cartunista? Qualquer pessoa que desenha pode ser cartunista, pode ser chargista, pode ser o quadrinista. Qualquer pessoa que desenha pode ser. A diferença é que, quando você trabalha com quadrinhos, como eu falei, você tem uma quantidade de etapas para a produção de quadrinhos que muitas vezes ela abrange pessoas que não desenham, que é o caso do roteiro, por exemplo. Muitas vezes um roteirista, ele não desenha absolutamente nada, mas ele pode ser chamado de quadrinista porque ele consegue escrever um roteiro, consegue produzir um roteiro. Então, a parte da narrativa escrita fica por conta dele, né? E depois ele integra essa narrativa escrita com a narrativa visual que vai ser feita pelo desenhista. Mas uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Então, para fazer quadrinhos não precisa desenhar, mas quem desenha pode fazer quadrinhos. O que te levou a ser um cartunista? Então, eu sempre gostei de desenho, desde criancinha, desde novinho, eu sempre gostei de desenhar e sempre tive muito acesso à história em quadrinhos também. Eu tive muita sorte nesse sentido, porque o meu pai e o meu tio, irmão da minha mãe, eles aprenderam a ler com quadrinhos. Quando eu era criança, eu tinha acesso a, principalmente, Turma da Mônica, e depois aos quadrinhos de super-heróis, né? Marvel, DC, que hoje em dia se fala tanto, e eu já tinha acesso. Então, eu gostava muito de ler os quadrinhos e gostava muito de desenhar também. Então, desde criança, eu falava assim, poxa, quando eu crescer, eu quero ser desenhista de quadrinhos. E ainda complementava, e eu quero desenhar para o Maurício de Souza. Qual foi a sua primeira história em quadrinhos? Ah, legal. Hoje eu me dei conta de que foi talvez a primeira história em quadrinhos que eu desenhei na minha vida. E eu devia ter entre 11 e 12 anos, mais ou menos. Eu vou pegar aqui para vocês e tentar mostrar na tela, tá? É um papel bem ruizinho, um caderno de desenho muito antigo. O desenho está muito apagado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas vocês podem ver que é uma coisa bem de criança mesmo, né? Dá para ver, mais ou menos? Dá sim. O Então, Pança. exatamente. O Pança, porque é um personagem baseado em mim mesmo, e quando eu era criança eu era um menino barrigudinho, gordinho, e apesar do bullying, que eu nem sofri tanto assim, mas apesar do bullying, eu resolvi me divertir com isso, né? Já que era uma característica, vamos brincar, né? Com quantos anos você decidiu, né? Que você virou cartunista? Depois da adolescência, já na maioridade, o meu pai trabalhava com fotografia, e fui mexendo com fotografia, trabalhando com fotografia, aí começou a surgir a possibilidade de manipular a fotografia, foi quando começou a fotografia digital, então eu comecei a brincar ali, fazendo uns efeitinhos nas fotos, colocando uma imagenzinha, colocando texto,
e isso eu já era adulto, já fazendo faculdade, isso me levou para fazer faculdade de publicidade. Eu sou publicitário hoje, inclusive. E nessa de entrar na publicidade, de começar, de ser um diretor de arte, né, que é a minha parte, meu trabalho dentro da publicidade, é trabalhar com arte, com criação, nisso de ser um diretor de arte, de trabalhar com publicidade, me fizeram uma proposta um dia de criar uma história em quadrinhos para o Taguatinga Shopping. E isso há uns 13 anos atrás, foi em 2007. As histórias em quadrinhos do Taguatinga Shopping geraram 24 edições, foram 10 anos de publicação, dá quase 100 mil cópias de publicação. Você fala aí do primeiro personagem que você criou, que foi o Pança, né? Mas aí falando profissionalmente, qual foi o seu primeiro personagem? O primeiro personagem que eu criei profissionalmente foram 4 personagens, na verdade, que foram os personagens da turma do Taguatinga. O Tiaguinho, assim, a ternurinha era uma bonequinha de pano. O Tiaguinho era um bonequinho de madeira. O Caramelo, um palhacinho de plástico. E o Fido, um cachorrinho de pelúcia. E quantas HQs você já fez, Daniel? Olha, eu já fiz 32 HQs. Como você descobriu o dom de ser desenhista? Então, eu gostava de desenhar, né? Sempre gostei. E eu até falo, eu sempre brinco com as pessoas e falo assim, na verdade, desenho, uma parte é uma habilidade. Mas eu acho que essa habilidade, eu acho, tá? Eu acho que a habilidade para o desenho todo mundo tem. Mas chega no momento da nossa vida que a gente abandona. E quem não abandona é que as pessoas dizem que tem um talento para isso. Na verdade, aquela pessoa ela só não abandonou. Porque tem algumas pessoas que realmente parecem que tem uma facilidade a mais e tal. E aí, desenho, na verdade, é muito como você vê e transfere aquilo que você viu para o papel. E às vezes a pessoa consegue transferir aquilo com um pouco mais de facilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu posso garantir que não existe nada que não possa ser feito com técnica e prática. E o desenho é assim também. E no Ratatouille, o chefe Gusteau, lá com o ratinho, né, com o Remy, ele sempre fala para o Remy, todo mundo pode cozinhar, todo mundo, inclusive você que é um rato, todo mundo pode cozinhar. Eu falo a mesma coisa sobre o desenho, todo mundo pode desenhar. Todo mundo, qualquer pessoa pode desenhar. Basta aprender a técnica e praticar. É difícil fazer desenhos? Quanto tempo você leva para produzir uma HQ? Então, difícil fazer o desenho não é. Quando você pratica e se acostuma, tem algumas coisas que às vezes são mais difíceis, mas a prática faz com que aquilo vá ficando mais fácil a cada vez que você faz. Então, quando você começa, é difícil, mas conforme você vai praticando, vai se tornando mais fácil, né? E para fazer um HQ, depende. Depende do tipo de HQ que você faz. Quando o seu desenho tem que ser mais elaborado, ele demora mais. Quando ele é mais simples, ele demora menos. O texto aqui não pode ser ruim. O texto, se for mais ou menos, ele confunde as pessoas. Aqueles bonequinhos de pauzinho podem contar uma boa história? Daniel, eu acho que você deve saber que as crianças elas têm uma relação muito afetiva, igual você teve, né, com as historinhas da Turma da Mônica. Sim. Então, uma das perguntas deles é justamente relacionada a isso. Se você já escreveu uma história em quadrinhos da Turma da Mônica? Olha, ainda não. Mas eu não perdi as esperanças. Qual das suas histórias foi mais vendida? A mais vendida até agora foi o R-Boy, que é um super-herói de Brasília. Assim, a cidade onde acontecem as aventuras dele é Brasília, né? Acontece tudo em Brasília. E eu lancei o R-Boy em 2019, em agosto, exatamente em um desses eventos que eu faço. E de lá para cá eu já vendi umas 120 edições, mais ou menos. Eles querem saber também se você está sempre inspirado para produzir as suas histórias em quadrinhos. Tem dias mais, tem dias menos, né? Tem dias que surge uma ideia para uma história assim, absolutamente do nada, e eu passo ali alguns minutos pensando e viajando naquela ideia, porque eu penso, nossa, que ideia boa que eu tive, meu Deus, eu tenho que anotar. E aí eu vou lá, anoto, já dou uma arrumada nela ali para já deixar encaminhada para botar na fila de produção. Mas aí tem dias que a gente tá cansado, tá cheio de coisa para resolver e tal, e aí você não pensa muito em quadrinhos.
eu estou sempre animado, pelo menos. Inspirado, talvez não, mas animado, eu estou sempre animado. Isso sim, com certeza. Outra questão que eles colocam é se você costuma colocar personagens da TV em suas histórias em quadrinhos. Às vezes a gente coloca alguma referência, né? Algum personagem que é conhecido. Às vezes não diretamente, porque aí de repente pode ter algum problema de direitos autorais e tal, que é muito importante, né, em relação a todo mundo que produz arte, ficar sempre ligado nisso. Mas quando eu consigo colocar de uma forma assim disfarçada, eu costumo colocar. Vamos às perguntas do segundo ano E agora. Segundo ano E quer saber se quando você cria suas HQs, você faz manualmente ou no computador. Isso atualmente. No computador também é manualmente, né? No fim das contas. Sim. A diferença é que eu, às vezes, desenho no papel, às vezes desenho na tela. Hoje em dia, e já há bastante tempo, eu trabalho muito mais na tela, porque é muito mais rápido, o trabalho fica muito mais ágil. Não só a parte de desenho mesmo, porque para você apagar, refazer, corrigir alguma coisa, na tela é muito mais fácil, né? No papel você teria que apagar, fazer de novo, apagar, fazer de novo. E também porque, fazendo na tela diretamente, a gente elimina um passo do processo, quando faz no papel, que seria escanear o papel para levar para a tela. Esse passo eu não tenho que fazer. Então, no computador, agiliza muito o trabalho. Como é dar continuidade às suas HQs? Eu comecei a planejar as minhas próprias histórias em séries curtas, vamos dizer assim, minisséries. Então, eu sempre planejo numa minissérie de 3 edições, uma minissérie de 5 edições, né? Então, eu vou produzindo dessa forma, para que eu tenha uma história completa a cada 3 edições, por exemplo. Agora, daquelas perguntas que a gente fica impressionado com as crianças. Eles querem saber se você não cansa de fazer história em quadrinhos. Nunca. De jeito nenhum. E a última pergunta do segundo ano é como é a rotina de um quadrinista? Que pergunta, hein? A rotina do quadrinista é assim, a gente tem uma ideia, a gente tenta escrever a ideia, ou pede para alguém escrever, né, para quem não escreve, e começa a trabalhar aquele projeto ali, definindo uma história, e aí é sentar para desenhar, né? E aí tem todo o processo, tem a parte do desenho, do rascunho, que a gente rascunha todas as páginas, pode ser uma de cada vez ou todas de uma vez. Depois de rascunhar, aí você vai desenhar com mais acabamento, aí depois você vai fazer o traço preto em cima, mesmo no computador isso também funciona desse jeito. Depois você vai colorir, aí depois você, durante esse período você já tem que planejar como vão cair os textos dentro da página, aí depois você tem que botar os textos, então é um processo bem longo, mas a rotina é essa, você vai fazendo por etapas, não dá para fazer pulando etapas, não é o tipo de trabalho que você possa adiantar uma etapa e mudar a ordem, você tem que seguir a ordem, não tem jeito, e é isso, é seguindo a ordem todo dia até você chegar no final, e aí depois é promover o seu quadrinho de alguma forma, né? Os quadrinistas hoje, a maior parte deles, produz já pensando em divulgar nos eventos de quadrinhos. Tem vários eventos de quadrinhos no Brasil todo. Acredito também que você tenha tido alguma preferência ou escrito alguma história favorita, né? Você tem para nos contar? A minha história favorita, por enquanto, é a do meu super-herói. Mas não é só porque ela é uma boa história, nem é isso. Assim, eu acho até que eu posso melhorar muito a história dele. Mas é porque ela tem um apego sentimental. Uma das minhas alunas, né? Ela gostaria de saber quais são os títulos das suas histórias em quadrinhos. Bom, as revistas da Turma do Tabatinga são todas essas. Nossa, fiz uma coleção particular. Todas elas. Nessas revistas aqui, eu tenho títulos. Por exemplo, O Gênio da Lâmpada, Um Camelo Empacado, que é o Oásis de Sorvete. Há quantos anos você é um quadrinista profissional já? Já são 13 anos, desde 2007. 13 anos. 13 anos. Como você se sente sendo um quadrinista? Olha, eu me sinto muito bem, porque é tão difícil a gente realizar um sonho de criança, né? Sim.
Você já fez alguma HQ em parceria com outros quadrinistas? E aí, assim, se você, nesse ambiente profissional da sua editora, como que acontece isso com esses funcionários que você tem na sua editora? Conta pra gente. Eu já fiz, sim, quadrinhos em parceria, o próprio R-Boy, né, que eu lancei o ano passado. Se eu não tivesse tido a ajuda de um amigo desenhista também, só que nesse caso ele fez as cores, se eu não tivesse tido a ajuda dele, eu não tinha lançado ano passado, porque o tempo para produção era muito curto, né? E eu chamei ele para trabalhar comigo e falei, cara, olha, eu confio nas suas cores, você é um artista fantástico, você não quer me ajudar nisso aqui, não? Eu te pago assim, assim e tal. Ele falou, não, beleza, vamos lá, eu vou fazer sim. E ele fez as cores do quadrinho para mim. E aí eu consegui lançar. Agora, com a editora já realmente funcionando, eu tenho chamado outros artistas para trabalhar comigo, e aí a gente faz um contratinho por projeto, né? Eu tenho uma negociação com cada um deles, para que eles trabalhem comigo naquele projeto. Quando você pensa na estrutura da história em quadrinhos, quais os elementos, assim, que são indispensáveis para você? Eu, particularmente, por uma questão visual, eu não gosto muito de mudar a cor do texto do balão. Mas isso também depende do balão, porque em alguns momentos, por exemplo, no R-Boy é um caso. Eu uso alguns balões que eles não são um balão de fala de uma pessoa que está na cena, mas é um balão de fala de alguém que está falando por um rádio, por exemplo. Então, para que eu demonstre melhor essa característica, eu mudo a cor do balão. Eu tiro o balão branco e boto um balão azul, por exemplo, porque eu uso uma cor que está mais relacionada à tecnologia, um azul, um esverdeado, né, para ficar bem claro que aquela voz ela está vindo de um equipamento e não da boca de uma pessoa, né? Então eu uso esse recurso de mudar a cor do balão. Se eu mudo a cor do balão, provavelmente eu tenho que mudar a cor da letra. Mas em um balão branco, por exemplo, eu sempre vou usar a letra preta, né? O recurso de aumentar o tamanho do texto, por exemplo, também é muito bom, porque é uma forma de você aumentar o volume da fala, né? Você consegue entender que a partir do momento que você aumenta o texto, você está aumentando o volume daquilo que está sendo falado. Então, são recursos visuais usados dentro do texto que ajudam a você complementar a narrativa que você está fazendo. Eu queria que você divulgasse aí como que as crianças podem ter acesso a todas as suas histórias em quadrinhos, tudo que você produz com a sua equipe. Primeiro, eu tenho tudo no site, né? Eu parei de desenhar, fiquei só falando, parei de desenhar. Primeiro, eu tenho tudo no site. Né? Lá pelo site dá para encontrar todas as histórias que foram publicadas agora. As próximas histórias que vão ser publicadas vão ser divulgadas lá também. E a forma de levar as pessoas para o site, de direcionar as pessoas para o site, onde está realmente o material, né, que eu produzo e que eu distribuo, que eu vendo, é pelas redes sociais, principalmente Instagram, Facebook. Gostaria que você compartilhasse aí, ou por tela, como que você poderia compartilhar para que ficasse visualmente interessante de poder fazer o acesso no seu site. E aí também finalizar, não sei se você finalizou aí seu desenho. Eu fiz o lápis, todo assim, o desenho tem o lápis, que é o rascunho, tem a linha preta, que é a tinta, e tem a cor. Eu fiz todo o lápis, já dá para mostrar. E aí, o que eu fiz aqui foi um redesign. Pela primeira vez, eu estou fazendo o novo Pança, né? O Pança que eu mostrei para vocês, é a primeira vez que eu redesenho ele. Olha só. Olha, que legal. Muito bom. É um dom mesmo, Daniel. É um dom. Se eu fosse tentar fazer, ia sair palitinho. O meu nem palitinho fica bom. Mas é prática, gente, é prática. Olha, não se assustem com a caveira, tá? O resto é coloridinho e bonitinho. Aqui, mas eu acho que a melhor opção para as pessoas, para os alunos principalmente, é quando eles entrarem aqui na loja, no link da loja, eles vão ter já acesso aqui a alguns dos produtos que eu já tenho, tá? E esse produto aqui especificamente,
apesar dele estar aqui R$6, eu gerei aquele cupom de descontos para a Católica, né? E a pessoa só precisa entrar nesse produto, clicar no produto, e na hora de comprar já, aqui no botão Compre Já, que ela for realmente para a área da compra, ele só precisa colocar aquele cupom que eu passei para vocês no local específico que vai aparecer aqui, eu vou mostrar. Tá bem aqui, ó, insira o código promocional. Uhum. Então, aquele código cupom que eu criei só para vocês, né? Basta colocar ele aqui, inserir ele aqui, e aí, inclusive, essas informações de pagamento vão sumir. Na hora que você coloca ele aqui e manda aplicar, ele já passa, já fica só aqui na informação de cadastro, e aí a pessoa tem que inserir o cupom, preencher o cadastro, finalizar a compra e esperar o quadrinho por e-mail. Bem Então, simples. o conteúdo aí do Menino Digital, entrando no site e colocando o cupom, que a gente vai deixar tudo discriminadinho para os estudantes da Católica, eles vão conseguir baixar esse conteúdo sem custos durante esse mês, né, Daniel? Isso. O Menino Digital, durante todo o mês de setembro, os alunos da Católica que tiverem com o cupom podem baixar o Menino Digital. Uma historinha bem divertida, bem provocativa, né, para esses tempos, ainda mais nesses tempos que a gente está em pandemia, dentro de casa. Usando a tecnologia o tempo todo. Usando o tempo todo, sendo obrigado a usar o tempo todo, né? Mas incentivando também a usar com cautela, usar com moderação e Sim. procurar outras atividades também, além disso, né? Sim, então, assim, em nome da Católica, né, nós aqui, equipe do segundo ano, desde já agradecemos a sua disponibilidade, a sua parceria aí, né, muito bacana conversar com você, como a gente falava, um assunto muito gostoso, muito envolvente, e vamos nos encontrar aí na live, que vai ter pelo Instagram da Católica. Também acredito que será uma outra oportunidade de mergulharmos aí no universo das HQs. Com certeza. Eu agradeço vocês por, né, passar esse tempinho aqui comigo, me ouvirem tão atentamente, porque além de gostar muito do que eu faço, eu também tenho muito prazer em falar sobre isso. Eu fico muito feliz de poder falar, né, sobre o meu trabalho, sobre as coisas que eu passei para chegar até esse momento onde eu estou fazendo o meu trabalho, né, incentivar as pessoas a realmente pensarem sobre os sonhos delas e planejarem e não desistirem, né? Não estou falando que é fácil, porque não é, mas não é impossível. Nada é impossível. A gente tem como conseguir mesmo. E a questão de correr atrás, de se planejar, de insistir, de tentar descobrir quais são os caminhos para chegar onde a gente quer, né? Uhum. Eu espero que seja legal para todo mundo ter esse incentivo aí. Tenho certeza que os alunos vão amar esse bate-papo. Te agradeço, gratidão mesmo, tá bom? Obrigada de coração. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, Daniel. Obrigado, Ruth. Obrigada, Daniel. Obrigada, Daniel. Obrigado, Ana.